Sejam todos muito bem-vindos a mais um Radar do Benefício. Dando continuidade à sequência de vídeos de pente fino, vamos trazer hoje o seguinte assunto para vocês: um passo a passo do pente fino, ou seja, o que devo fazer quando sou chamado para um pente fino. Tem três coisas que são essenciais serem observadas quando você recebe uma comunicação do pente fino, e são elas: o prazo para apresentação da defesa, a documentação para a comprovação da sua defesa e o mais importante de todos, que vai ter ao final uma dica de ouro, é a organização dos documentos e a atualização dos documentos para a apresentação da sua defesa ou da sua perícia. Então vamos lá, tópico por tópico, para que todos vocês possam ser muito bem ajudados com esse vídeo e tenham resultados e saiam ilesos do pente fino. Prazo para a apresentação da defesa. Após o recebimento da notificação, você tem 30 dias de prazo para a apresentação da sua defesa prévia. Esse prazo ele é contado sempre do recebimento da sua notificação. Por isso é muito importante, no momento em que você estiver escrevendo a sua defesa, você deixar claro quando foi que você recebeu a sua notificação, pois só a partir dessa data é que vai ser contado os 30 dias, de modo que se você for comunicado muito tempo depois da emissão da carta, seja por uma deficiência do correio, ou porque o SMS só demorou a chegar, ou porque o e-mail, ou a forma de notificação que o INSS selecionou para comunicar você só chegou a posteriori, você sempre vai ter 30 dias do recebimento da notificação. Então você tem que estar muito ligado com isso, porque o INSS pode considerar que você perdeu o prazo quando você não perdeu. O INSS também não pode suspender o seu pagamento sem uma notificação prévia. Logo, se isso acontecer, peça de imediato na sua defesa a reativação do seu benefício. E isso acontece muito justamente porque o INSS entende que você já excedeu o seu prazo de defesa, que é os 30 dias. Só que, como eu falei, você pode ter recebido essa defesa um pouco tempo depois e essa contagem de prazo está sendo equivocada por parte do INSS. Então deixe muito claro isso para que você possa ter continuidade do seu benefício enquanto o INSS está apurando a sua defesa. Lembrando que no Brasil não se pode cessar nenhum direito sem a possibilidade da ampla defesa e do contraditório. Então exija o seu direito frente à instituição. Documentação para a comprovação da defesa prévia. Um tópico muito importante que deve ser muito observado por vocês. E a gente precisa ter a seguinte noção: parta sempre da premissa de que ninguém sabe mais do seu direito do que você. Portanto, tenha sempre a obrigação de explicar o seu direito, mesmo que seja muito óbvio. Sempre deixe tudo detalhado. Você sabe o que você passou, você sabe a sua doença incapacitante, você sabe que você tem direito àquele direito, então deixe isso claro. Sempre bote tudo explicadinho. Mas além de explicar, você precisa ter noção de que o INSS, assim como qualquer órgão administrativo, precisa de documentos. Logo, você precisa explicar e informar na sua explicação quais são os documentos que você está apresentando para provar aquele seu direito. Então, sempre tenha em mãos relatórios médicos, laudos médicos e receituários, porque eles são muito importantes para comprovar não só a sua incapacidade, como a permanência da sua incapacidade ao longo do tempo. Vide que a gente tem aqui no pente fino, na maioria, os benefícios que tratam sobre a incapacidade, o auxílio doença, a aposentadoria por invalidez, que são benefícios que às vezes o cidadão está há muito tempo recebendo e ele recebe a notificação do pente fino e está sem nenhum documento atualizado, parou de fazer seu histórico médico, parou de pegar seus atestados médicos. Então é importante que vocês saibam que vocês sempre precisam estar ao longo do tratamento pegando essas informações e guardando com vocês como se fosse um histórico, como se fosse um dossiê, uma pasta durante todo o tempo que você vai estar recebendo benefício, porque no momento que você for chamado para o pente fino, você vai ter essa documentação já em mãos, tá? E vamos para organização dos documentos e atualização dos documentos na apresentação da defesa ou da perícia médica. Seja na apresentação da defesa, seja na realização de uma perícia, a sua organização ela é imprescindível para você sair ileso do pente fino, tá?
Então, seus documentos têm que contar uma história, como eu estava dizendo, e toda história tem um início, um meio e um fim. Então você precisa resgatar toda a sua documentação no período que você ficou recebendo benefício, no período que você estava fazendo o seu tratamento médico, para que você tenha condições de contar essa história com os seus documentos. Você tem que ter a noção de que no momento da perícia você tem pouco tempo para narrar a história. Então sempre você tem que estar ali narrando a história e apresentando a documentação, porque isso vai deixar o perito mais seguro da necessidade de continuidade do seu benefício. E aí a gente vai trazer agora nesse finalzinho a dica de ouro, a dica que vai fazer você sair ileso do pente fino, a dica que vai tornar toda a sua jornada junto ao INSS produtiva e vai fazer com que você garanta o seu benefício. E a dica de ouro é: via de regra, o perito médico ou até mesmo o analisador do benefício no INSS, quando não se trata de benefício de perícia médica, se preocupa muito mais com suas documentações do que com você, do que aquilo que você diz. Então, sempre que possível, fale menos e comprove mais. Fale somente o necessário, mas tenha sempre em mãos aquilo que comprova a sua fala. Tenha sempre em mãos o seu documento. Busque o seu documento se você não tiver o documento em mãos. E além do mais, te digo, caso você esteja aí com receio do recebimento da notificação do pente fino, não saiba muito bem como vai se defender porque não tem essa documentação, desde já procure seu médico, providencie a documentação referente à sua incapacidade, busque seus receituários, relatórios médicos e laudos médicos, que você vai conseguir construir esse histórico para, no momento da perícia, falar só o necessário e ter organizado ali em ordem cronológica, desde o início que começou a sua doença até o finalzinho dela, tudo organizado para que você tenha condições de se defender de forma hábil com o INSS. Lembrando sempre que se por um acaso o seu direito não seja reconhecido, mesmo que você tenha narrado toda essa história a partir da sua documentação, existe sempre a possibilidade de você resguardar o seu direito frente à justiça. Procure um advogado, caso você não consiga sozinho garantir o seu direito pelo INSS, e vá à justiça atrás do seu direito. O direito é seu e, como eu disse, ninguém mais sabe do seu direito do que você. Então, era essa a dica que a gente queria trazer de hoje aqui, um passo a passo muito interessante para você sair ileso do pente fino. E pedimos para vocês que se inscrevam no canal se gostou do conteúdo, deixe o joinha, marque o sininho de notificações e sempre fique ligado no nosso radar do benefício.